A gente já meditou nessa palavra aqui, Josué capítulo 7, mas a gente vai voltar aqui de novo, essa mensagem. Eu vou dar um título para ela: proteja a sua casa. E você sabe disso, né? Todo mundo sabe que tem que proteger a sua casa, todo mundo tem consciência, todo cristão, né? Todo mundo não, mas todo cristão tem consciência que tem que proteger a sua casa. Mas às vezes você se descuida com coisas que aparentemente são simples, mas que podem trazer um estrago muito grande. Vamos lá, a gente vai ler, tem muita coisa aqui para ler, e eu não sei se a gente vai ler tudo. Se não ler tudo, vou ter que narrar. Versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera e filho de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vou comentar aqui com vocês, talvez a gente vai pular aqui alguns versículos. Houve a derrota de Jericó, que é mais conhecida, todo crente conhece, quando os muros de Jericó vêm ao chão, devido à obediência ao Senhor. O povo, ele obedeceu à risca às instruções dadas, por Deus através de Josué. E eram as instruções em comum, porque Deus às vezes dá instruções em comum. E era uma instrução em comum: rodear ali, dar 7 voltas, tudo em silêncio, depois todo o povo teria que gritar. E os muros caíram, derrotaram Jericó, porque Deus deu para eles Jericó, e deu também ordens, dizendo que era para destruir tudo, era para destruir todo o povo, apenas o ouro, os utensílios de prata, essas coisas eram consagradas ao Senhor e estariam no templo, seriam entregues no templo. Essa era a ordem de Deus. Apenas como alguns sabem, apenas a prostituta Raabe seria salva por ter guardado os espias, porque creu no Senhor. E um dos filhos de Israel, chamado Acã, ele desejou, e eu me lembro, ele viu uma capa babilônica aí, era uma roupa, naquela época não tinha atacadão do 20, não, roupa era cara, e cada um tinha umas 2 peças de roupa. Os ricos já tinham umas 4 peças de roupa, e hoje a gente tem um guarda-roupa, tem um closet, e tem gente que toda semana vai lá no 20, compra uma blusa, não, naquela era cara, a roupa era cara. Ele viu uma capa e pegou também da prata, pegou algumas coisas, ele escondeu, levou essa coisa condenada, porque era consagrada ao Senhor, e ao pegar para si, ele estava cometendo um pecado, ele estava violando a lei de Deus, a ordem de Deus. Pecado é desviar do alvo, errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Ele tinha, e nós temos o alvo, obedecer a Deus e agradar o coração de Deus. E ele pegou essas coisas e escondeu na casa dele. Ele levou essa coisa condenada para dentro da casa dele. Desobedecendo a Deus, todo o povo sofreu as consequências. A família de Deus, a família, o povo do Senhor sofreu as consequências disso, porque eles
teve uma grande vitória, agora eles têm diante deles Ai, só que Ai era uma cidade pequena, então eles tinham certeza da vitória. Eu já falei outras vezes aqui, deixa eu ver se eu me lembro como quando nós obedecemos a Deus, Ele entrega os inimigos nas nossas mãos, mas quando desobedecemos, Ele entrega os seus nas mãos dos inimigos. É assim que funciona. E Deus entregou o povo de Deus nas mãos dos inimigos, e o povo não entendeu, sofrendo aquela derrota, e foi grande a derrota, o povo chorou. E Josué, que era aquele homem valente que a gente tem o testemunho de Josué, ele chorou, todo o povo ficou triste e clamaram ao Senhor, tentaram entender o que aconteceu. No meio daquele lamento, no meio daquele choro, de toda aquela tristeza, Deus ele fala com o povo, e ele fala que alguém desobedeceu a ele. Agora era momento de ser revelado o porquê de todo aquele sofrimento, daquela derrota, e Deus iria revelar. Vamos lá, vamos ler mais um pouco aqui, a gente vai pular, já narrei bastante. A gente não vamos pegar, tá? O 7 vai falar sobre a oração que Josué fez, a gente pula, deixa eu pegar o 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam. Olha essa palavra, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Esse versículo aqui, o 12, é o que está escrito lá em Provérbios, né? Que Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Versículo 13: dispõe-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a coisa condenada no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes dos vossos meios as coisas condenadas. Se não há uma intimidade com Deus, uma afinidade com Deus para conversar, né, para se colocar diante de Deus, perguntar, se humilhar e querer receber de Deus essa resposta, a pessoa fica caindo, fica atrofiada, fica perdendo, fica sofrendo derrotas e ela não entende porquê. Mas quando ela se humilha e ela se coloca diante de Deus em humilhação e oração e pergunta: Senhor, me mostra onde que está o erro, o que está acontecendo? Deus ele sempre mostra. Versículo 14: pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casas que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Irmão, pecado é uma loucura, tá? Pecado é uma loucura, é uma afronta a Deus, e a pessoa que afronta a Deus, a pessoa está fora de si, ela está louca. Como alguém pode afrontar a Deus e achar que ela pode sair impune, sem injustiça, sem juízo? Versículo 15: aquele que for achado com a coisa condenada, isso aqui eu li, né? Queimado, e ele tudo quanto tiver, enquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar as famílias dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabed. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabed, filho de Zera e filho de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes.
respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Agora ele abre, porque ele foi descoberto. Tem pessoas, irmãos, que se não é descoberta, ela oculta o seu pecado, alguns até para o resto da vida. Vamos pegar o versículo 21. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estou escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, bem no centro, no meio da casa dele. E ele está dizendo que ele desejou, ele cobiçou. E o que o apóstolo Tiago fala, que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. É o desejo que está dentro da pessoa. É daí que surge o ceder que gera as ações pecaminosas. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Arnon. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo o povo de Israel o apedrejou, e depois os apedrejou e depois queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira por aquele lugar que se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Eu lendo essa mensagem aqui, como tantas outras na Bíblia, que a gente vê as pessoas sendo apedrejadas, sendo queimadas, descendo vivos. Eu me lembrei de um vídeo que eu postei lá no YouTube, onde fala sobre a morte do filho de Davi. E a pergunta, o destaque no vídeo é: Deus matou o filho de Davi? E acho que vocês não viram, com certeza não viram, E lá gerou uma polêmica nos comentários, Chegou uma pessoa, mas uma pessoa que eu não faço a menor ideia quem seja, e fez essa pergunta: mas e aí, Deus matou? E essa pessoa continuou insistindo, que se Deus mata. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela não conhece a Deus, porque aquele que dá a vida, ele tem direito de tirar. Se Deus mata, não temos o direito de dizer que ele é assassino. Deus, ele dá a vida e ele tira. E se há pecado, e esse pecado vai atrapalhar toda a congregação, então aconteceu o que aconteceu aqui. Ok, vamos por partes. O erro desse homem aqui, o primeiro erro foi tentar esconder o seu pecado. Pecado, errar o alvo, seguir a risca. A gente tem um alvo e a gente anda no caminho seguro, que é o caminho da obediência. Aí a pessoa se desvia, se afasta da obediência e a rebeldia. Mas ele tentou esconder o seu pecado, como muitas vezes aconteceu com Adão, aconteceu com Davi, e aconteceu com Caim, e aconteceu com tantos outros tentando esconder o seu pecado. Mas de Deus ninguém se esconde. Deus, ele pode esconder. Tem marido que acha que a mulher nunca vai descobrir. Inclusive tem gente, tem marido que guarda segredo de 10 anos atrás. Não tem como ela descobrir, até porque já acabou o caso, não tem como ela descobrir. E tem mulheres que guardam segredos, mas não tem como ele descobrir. E algumas pessoas, nem abandonaram o seu pecado, mas continuam escondendo, bem escondido. E olha que eu sou capaz de falar, inclusive, do pessoal da família de Deus, que não só tentou esconder, como também foi dissimulado. Depois de ter cometido aquele pecado, ele cobiçou, ele desejou.
E o pecado, ele é uma condição e é também esse desejo, a condição, porque o homem ele já nasceu, né? O pecado é essa luta que a gente tem pela inclinação do homem. E o desejo de cometer coisas erradas, a tentação, né? O desejo, como eu volto a dizer, Tiago diz, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Pelo desejo, ele desejou. E se não há uma contenção desse desejo, uma luta contra esse desejo, um desejo de obedecer a Deus, que a pessoa cede essa tentação, aí ela começa a cometer ações pecaminosas. Ele não só desejou, cometeu e ficou dissimulado, agiu como se nada tivesse acontecido. Irmãos, eu fico imaginando a Cã, vendo todo mundo se organizar para ir para a guerra, sabendo que ele desobedeceu a Deus. O que será que passou na cabeça dele? Que ele ia se dar bem, que ninguém ia descobrir, que ninguém viu. Ele teve como pegar, ele estava ali no meio, provavelmente ele era alguém importante, um oficial, alguma coisa assim, alguém importante ali no povo de Deus. Sabe lá Deus, né? Pediu para algum filho dele, ajuda aqui, mas ninguém de fora não tinha como descobrir. Então ele age como se nada tivesse acontecido. Ele vê o povo de Deus se preparar para ir para a guerra, e pior do que isso, ele vê a derrota acontecer. Não sei se ele foi um dos escolhidos para ir para a guerra, porque não foi todos os homens. Se ele foi, ele viu a derrota acontecer, o que será que passou na cabeça dele? Eu sinceramente não entendo. Ou se ele ficou no meio do povo judeu, ele vê os companheiros dele chegarem derrotados, feridos, sofrendo, chorando. Ele vê Josué chorando, e ele não se entrega. Tem gente que é assim. De Deus ninguém zomba, ninguém se esconde, não tem como esconder o pecado. E as pessoas precisam entender isso, e essa pregação, ela precisa ser lembrada dentro das igrejas, sempre, porque tem gente dentro das igrejas achando que consegue esconder o seu pecado, e tem gente que é dissimulado, que sobe no altar e prega, olha, eu sinceramente falar sobre essas coisas assim, eu fico com um pouco de temor, mas é necessário falar. Tem gente que prega sobre família, tem pastor que sobe no altar e prega sobre família, e alerta sobre família, alerta sobre adultério, mas ele está escondendo o pecado dele, e é dissimulado, mas ele tem um caso secreto, talvez ainda não chegou ao ato, mas tem uma traição nativa, está acontecendo uma traição, pelo WhatsApp, pelo Messenger, né, pelo direct, ele tem lá, é uma traição, porque ele está traindo a confiança daquela que ele fez aliança, e tudo aquilo que você faz às escondidas, que não é a luz, é pecado. Aquilo que você não quer, a pessoa não pode saber, não, o cônjuge não pode saber, a esposa não pode saber, está traindo a confiança. O marido não pode saber as conversas que tem. E o que tem, né, de esposas também de pastor, que está no meio do povo, né, dá a mão, dá a paz do Senhor, mas está escondendo o pecado, agindo dissimuladamente, não é brincadeira, acontece muito. E quem sabe, o povo está ali, né, e vê que a pessoa está ali no altar, vê como uma pessoa santa, vê como uma pessoa, quem vai dizer que não é? Vê como um homem de Deus. A postura é incrível, como eles sabem usar a autoridade, a postura, a eloquência. Então o povo, tem muita gente assim, irmãos, que vê como homem de Deus, vê como mulher de Deus, porém Deus ele sabe. Quem vai dizer que não é? Quem vai dizer o que nós somos quando nós estamos só? Quem no meio de vocês vai garantir que eu não me envolvo com coisas erradas quando eu estou fora da vista de vocês?
Quem no meio de vocês pode garantir que eu não cedo tentações quando eu estou fora da vista de vocês? Quem é que pode garantir? Quem pode garantir que eu não sou dada a pornografia? Quem é de vocês que está aqui, pode garantir que eu não sou dada a pornografia? É carência, é solidão, e não sei o que, essas coisas, né, que o povo, que você sabe que acontece muito. Então quem é de vocês que pode garantir? Nenhum de vocês pode garantir que verdadeiramente eu vivo uma vida de santidade, nenhum de vocês, porque você não sabe como eu sou quando eu estou sozinha. Deixa eu ver qual é o nome eu anotei aqui o nome dele, Thomas Paine. Ele diz assim: reputação é o que o homem pensa de nós. Reputação, e isso é bacana, irmãos, e eu gosto, né? Reputação é quando as pessoas não têm o que falar, nunca viram, não tem o que apontar. Eu vi em tal lugar, suspeito, eu vi assim, eu vi de uma forma, não confio, da forma como eu vi, eu duvido, não tem o que dizer. Reputação é o que as pessoas pensam de nós, e muitos de nós temos, e a maioria dos cristãos tem reputação. A maioria dos cristãos, é lógico, nem todos, né? Mas a maioria tem reputação. E ele fala que caráter é o que Deus sabe de nós, e o que Deus sabe de mim é o que vocês não sabem. O que Deus sabe a meu respeito é o que vocês não sabem, é o que eu vejo quando eu estou sozinha, é o que eu acesso quando eu estou sozinha, é o que eu falo quando eu estou sozinha, é o acesso que eu dou para pessoas falarem ou conversarem comigo quando eu estou sozinha. O tipo de assunto que eu permito que as pessoas venham abordar comigo é você. Só Deus sabe, assim como você. Só Deus sabe. Deus, Ele sabe o que você faz quando você está sozinho, o que você fala quando você está sozinho, o que você martela na tua cabeça quando você está sozinho, e o que você guarda lá no porão do teu coração, seja lá o que for. Mas Deus sabe de tudo, ninguém esconde nada de Deus. E como diz Provérbios, né? Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Não tem como prosperar. O pecado, ele gera as suas consequências. Agindo dissimuladamente, levando uma vida comum. Tudo que aconteceu ali, o choro de Josué não fez ele se entregar, não. Foi necessário Deus mostrar, e Deus mostrou, porque havia promessa para Israel, porque Israel se humilhou, porque Israel orou, porque Israel buscou o Senhor. Então Deus, ele mostra e arranca do meio da congregação aquele que estava atrapalhando a caminhada do povo de Deus. Os desejos internos, desejos internos, tá? Que a gente falou no domingo, a gente precisa levar em consideração os hormônios. Se prostituição não é uma tentação para mim, talvez para outro é. Se elogios não é uma tentação para mim, talvez para outra pessoa é. E olha lá, outras coisas, né? Então, os desejos internos, eles precisam ter controle. Nós precisamos controlar. Os desejos internos, uma vez satisfeitos, resulta em atos pecaminosos. Mas Deus, ele sempre mostra quando você erra, quando nós erramos, quando nós cometemos um pecado, seja ele o pecado propriamente dito, ou seja aquele pecado que a gente considera tão simples, mas que a consciência pesa. Você sabe que desagradou a Deus, você sabe que entristeceu o coração de Deus. É uma falta de confiança, né, irmãos? Algumas situações na vida da gente, que de repente você está agindo ou alimentando uma desconfiança de Deus por causa da circunstância, da situação, a falta de confiança. E Deus está triste com isso, mas Ele sempre mostra. Ele sempre mostra. E cabe a nós ter essa sensibilidade para perceber e para se consertar. Isso está escrito em Jó 36, versículo 9. Eu já preguei sobre isso daqui. Eu amo esse capítulo de Jó. Lá está escrito na Bíblia que
Deus, ele sempre vai mostrar quando a pessoa está em pecado, quando a pessoa está errada. E se a pessoa se voltar do seu erro, passar a buscar a Deus, Deus, ele abençoa a pessoa, termina os seus anos em delícia e prosperidade. Mas Deus sempre mostra, ele mostra pelo peso da consciência. A Bíblia diz que até a criança está conhecer o que é certo e errado. Todo mundo sabe, né, o que é certo, o que é errado. A consciência, ele mostra através de uma pregação, ele mostra através de um irmão, de alguém que fala. Mas Deus, ele sempre vai mostrar. Ele sempre vai mostrar que a pessoa está errado através de alguém. Se a pessoa não se conserta, ela corre um risco terrível. Porque, como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 31, né, que o escritor de Hebreus, ele está repetindo o versículo do Antigo Testamento, foi o caso de Davi. Horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor, porque tem gente que é assim, ela está dissimulada no povo de Deus, ela está com aparência, com a reputação de santa, mas o coração dela não é inteiro na presença de Deus, não é íntegro na presença de Deus. E ela está ocultando o pecado. Mas se ela é dissimulada e ela permanece no povo de Deus, vou dar alguma dica que pode causar isso, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai mostrar juízo, e horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Que cada um tenha um temor de tal coisa, cada um tenha esse temor. Consequências, essa todo mundo já sabe, né? O distanciamento de Deus, porque o pecado, ele faz separação entre a pessoa e Deus, um distanciamento de Deus. Não há essa proximidade que a gente tanto almeja, natural de um cristão genuíno. É natural de um cristão sincero. Quem é o cristão sincero? Que não almeja mais do que tudo, cada vez se aproximar e se achegar mais a Deus, ter intimidade, ter afinidade, se aprofundar, né, na intimidade com Deus. A pessoa perde isso, essa proximidade, essa intimidade, ela se distancia de Deus. E o salário, que é Romanos capítulo 6, 23, todo mundo já sabe, né, que é a morte. Outra consequência é o nome do Senhor é escarnecido, e isso é uma coisa que cada um de nós temos que ter, zelo pelo nome do Senhor. Cada um de nós temos que ter, irmãos, por isso que eu sempre falo para vocês: fulano está pecando ali, você ficou sabendo, não joga, ora, não joga pedra, não espalha, não comenta. O nome de Deus é escarnecido. Não, mas é crente, não sei o que. Não só o nome de Deus é escarnecido, não, porque não dizia que era o nome de Deus, pessoa, mas ela não era da igreja, não dizia que era uma mulher de Deus, está aí, ó, por isso é que o pessoal não confia nesse povo da igreja. O nome do Senhor é escarnecido. Isso foi dito quando Davi cometeu o pecado de adultério. Você deu oportunidade para os inimigos do Senhor falar dele, escarnecer, falar mal do Senhor. Não só o nome do Senhor, mas também a igreja. A igreja. O pessoal vai para a igreja para fazer desse jeito. Por isso é que eu não vou para ser pior, para ser pior do que eu sou hoje. Eu, pelo menos, eu estou fora, posso fazer minhas coisas. Agora o pessoal está lá dentro, fica fazendo essas coisas, fala mal da igreja. E olha que tem muita gente que tem receio, né, de botar os pés na igreja, porque ela ficou sabendo, porque ela viu, porque fulano, porque está dentro da igreja, mas está se relacionando com um homem casado, está dentro da igreja, mas está envolvida em patotinha de desmedice, de fofoca, de fuxico, e está dentro da igreja, mas arruma confusão com o vizinho, tem problema com todo mundo, está dentro da igreja, mas deve Deus e o mundo, e essas coisas. Tem muita gente que tem receio de botar os pés dentro da igreja, então prejudica o nome do Senhor, escarnece o nome do Senhor e prejudica a igreja, atinge pessoas próximas. Dei exemplo aqui, né? Até porque a igreja é um corpo,
E se tem uma pessoa dentro da igreja que fica cometendo pecado, e ela esconde, eu não digo uma pessoa que vem, visita, mas uma pessoa que está no meio, tem algum ministério, olha, infelizmente tem muita gente que é dissimulada, né? Tem gente que comete pecado. Eu não consigo compreender muito bem isso, sabe? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Mas sim, comete pecado, está no pecado, e sobe no altar, com o microfone, e louva a Deus, no ministério de louvor. Eu não estou falando para todos, assim, mas isso infelizmente isso acontece demais. E louva, e tem gente que ajuda na oração, pega o microfone, faz oração, mas está no pecado. Eu me lembrei de um testemunho onde um rapaz, que exatamente no ministério de louvor, ele tocava teclado e cuidava do som da igreja. E quando ele começou a se envolver com uma pessoa, uma jovem dentro da igreja, que ainda não estava firme, mas ele começou a se envolver com ela, e quando começa, irmãos, quando cede aos desejos, aí vira um vício, uma paixão. Aí ele se apaixonou e teve um caso com ela, e a esposa dele não sabia, e ninguém na igreja sabia. Ele no testemunho dele, ele dizia que ele falava assim, toda vez que a pregação falava de adultério, falava de prostituição, de fornicação, essas coisas, ele ficava dizendo na cabeça dele: não é para mim, não é para mim, isso não é para mim, para não ficar com peso de consciência. Enfim, cada um lida com o pecado de uma maneira que eu não consigo compreender. Atinge pessoas próximas, né? A igreja é um corpo. Aí a gente ora, obreiro no pecado, e a gente ora, Deus abençoa a igreja, abençoa. A igreja fica um peso, e você não consegue entender. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Às vezes não é, às vezes é pastor, às vezes é a pastora, mas às vezes não é. E quando não é, aí a gente dobra o joelho: meu pai, o que está acontecendo? Um peso na igreja, um peso no altar. Parece assim que o louvor não flui, você fica tentando entender. Tem coisa escondida, tem pecado escondido, e enfraquece, adoece e destrói a família. Tem muita gente, irmãos, que ao invés de proteger a sua família, ela está sendo acã. Ao invés de proteger a sua família, ela está sendo acã, trazendo coisa condenada para dentro de casa. E quando ela traz essa coisa condenada para dentro da casa dela, os filhos sofrem as consequências. Ao invés de proteger, olha Jó tinha tanto cuidado com os filhos e perdeu os filhos, né? Cuidado, ofertava pelos filhos, orava pelos filhos, ofertava a Deus. Não vai que alguém tenha cometido pecado no seu coração. Teve tanto cuidado com os filhos e perdeu os filhos. E aí? Pois não foi culpa dele não, irmãos. Mas não foi culpa dele. Exatamente, Jó tinha tanto zelo, tanto cuidado com os filhos, que Deus deu novamente filhos a Jó. Deus não é assassino, mas aquele que dá vida, ele tem o poder também de tirar. Muita gente: mas Deus matou, mas Deus é mau, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. E até quando ele tira a vida de alguém, ainda assim ele continua sendo Deus e continua sendo bom. E ele não foi culpa de Jó, os filhos morreram, mas não porque Jó era negligente, não porque ele não protegeu a casa dele, muito pelo contrário, ele tinha zelo pela família dele. Você também tem que ter zelo pela tua família. Cuidado o que você coloca para os teus filhos assistir, o que você permite que seja assistido dentro da tua casa. Tem gente, olha, cada um é cada um, tá? O que eu vou falar bem aqui, cada um é cada um, mas tem filhos teus que não está pronto, não está preparado para assistir o exorcismo, para ver aquela menina virar a cabeça e assim, vai ficar perturbadinho, não está pronto.
Eu sei que tem alguns crentes que assistem, gostam. Eu particularmente não gosto, né? Não gosto. Mas o que você bota para assistir? Às vezes deixa a criança assistir. Eu estava, essa semana que passou lá na casa da minha filha, ela estava dizendo, né, estava passando lá um desenho, não gosto desse, eu não sei, irmãos, não sei qual era, não prestei atenção, mas ela dizendo, eu não gosto desse, deve ter razão dela, mas é isso mesmo, é observar, é saber sobre qual assunto, o que eles estão fazendo, o que o desenho está ensinando, ter zelo, ter cuidado, as amizades. Tem gente que você bota dentro de casa, irmãos, que é um peso. Tem gente que, mas eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de fulano. Fulano é homossexual. Não, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Tudo bem, irmãos, que é uma pessoa maravilhosa, e eu também, eu tenho amigos homossexuais, e eu não vou nem dizer que eu gosto, tá? Tem gente que eu posso dizer assim, que eu amo. Eu não ando junto, e também não quero dentro da minha casa. Mas tem gente que não, mas é uma pessoa boa e não sei o quê. Bota dentro de casa, bota dentro da tua casa, que você vai ter o que você vai estar trazendo para dentro da vida dos teus filhos. Você vai ver que tipo de influência negativa você vai estar levando para os teus filhos. Protege a tua família. Não tem pecado não escondido, ganho ilícito, porque tem gente que sim, bota dentro de casa ganho ilícito, que não é aprovado pelo Senhor, que não tem a bênção de Deus, mas ela está trazendo para dentro de casa. A tua casa é para você proteger, não para você trazer coisa condenada. Não é para você trazer coisa condenada. E quando você comete pecado, lembra o que aconteceu com Davi? Irmãos, foram 5 filhos, as consequências terríveis de morte, de assassinato, de estupro, as consequências do pecado de Davi recaíram sobre os filhos. Então, cuidado, se você acha que você pode esconder o pecado, e que aquele pecado é teu, e ninguém tem nada a ver com isso, você pode estar fazendo mal para as pessoas que te rodeiam, para as pessoas que estão dentro da tua casa. Pessoas que estão dentro da tua casa podem sofrer as consequências desse pecado. Vou finalizar aqui. Já falei filmes, os lucros adquiridos de forma ilícita, a sujeira, que ela cria uma carga negativa. Eu não consigo entender como tem pessoas que dizem que é de Deus e conseguem conviver com a sujeira. Não entra aqui. Não entra. Se eu percebo que a pessoa convive com a sujeira, eu tenho desconfiança da conversão dessa pessoa. Estou falando Suzana, eu tenho desconfiança da conversão dessa pessoa. O Espírito Santo, ele habita em lugares limpos, tá? Estamos falando no sentido espiritual, limpo, de pecado, da sujeira, da mágoa, do ressentimento. Mas o Espírito que habita em nós também é um Espírito que gosta da limpeza, da tranquilidade. Então, olha, você, como homem de Deus, como mulher de Deus, não é possível que você não compartilhe o mesmo pensamento que eu. Ai, que paz que dá quando uma casa está limpa e ambientosa. Meu Deus. Irmãos, uma casa com silêncio, limpa e sem louça suja na pia, dá uma paz. A vontade que dá de você deitar no chão no meio daquela casa e ficar ali pelo menos meia hora de olho fechado. Que delícia. É incrível como não acredito que tem crente que não compartilha desse pensamento. Crente que deixa as louças lá, sabe? E quando vai ver, já tem até bicho. Tem uma panela lá debaixo da pia que criou um mofo. Amanhã eu lavo, de tarde eu lavo, amanhã eu lavo. Criou um mofo. Roupa que quando pega para lavar,
já está aquela... Vou ter que falar, senão eu vou ficar com nojo aqui. Porque ficou de molho 4 dias, 5 dias. Não, irmão, pelo amor de Deus, vai te converter. Vai te converter, você não está convertido, não. Eu, do meu ponto de vista, uma pessoa dessa não está convertido, não. 5 dias com uma roupa de molho. Vai lavar só aquela baba. Meu Deus. Ai, Jesus. É porque dá assim uma vontade de vomitar. A sujeira, enfim, a sujeira, irmãos. Limpa a tua casa, limpa a tua casa. Areia tuas louças. Limpa teu prato. Não corre o risco de você chegar e oferecer um copo de água para uma pessoa e a pessoa olha lá, o copo todo manchado, sabe, o copo sujo. Irmão, que vergonha para você. Que vergonha. Sabe, tem gente que quando entra na porta da casa, ele percebe a casa, não, é só o cheiro, tá? Aquele cheiro de mofo, aquele cheiro de abafado, porque eu já estou terminando, mas eu comecei, deixa eu terminar logo. Você se acostuma com tudo na vida, tá bom? Se acostuma com tudo, você mora, chega, estoura um esgoto ali perto da tua casa, e aquilo incomoda, que é uma coisa horrível. Aí você tenta dar um jeito, vai passando um dia, vai passando dois, passa um mês, quando pensa que não, aquele cheiro não incomoda mais, você se acostumou. E tem gente que é assim, a casa dela tem um cheirinho desagradável, não é cheirinho não, é odor desagradável, ela não sente mais, mas quem chega e bota o pé dentro da casa dela, percebe, é um cheiro que não dá nem vontade de beber água naquela casa. Não, zela pela tua casa. Zela pela tua casa, tá? Sujeira, fala não sobre sujeira. E pessoas inclinadas ao mal. Pessoas inclinadas ao mal. Eu não lembro agora o versículo, mas eu amo ele. Olha só, eu amo, mas não lembro o versículo. Pelo menos o capítulo eu lembro, né? Que é o 119, Salmos. Aonde Davi diz assim: afastem-se de mim, vocês que são inclinados para o mal. Eu quero obedecer ao Senhor. Me fugiu agora, não consigo lembrar o versículo. Tem pessoas que não é tão fácil você se afastarem dela, mas se afasta. 115, isso, 115, 119, 115, 119, 115. Afastem-se de mim, vocês que são inclinados para o mal. Eu quero. Outras traduções, eu vou obedecer ao Senhor. Irmãos, eu quero andar com regra, obedecer ao Senhor. Então, eu não quero andar com ninguém. Até tem pessoas que eu, particularmente, por experiência própria, tem pessoas que não é fácil você se afastar dela. Porque você gosta, você quer ajudar, mas a pessoa não quer mudar. Ela não muda, ela é inclinada para o mal. E aí eu não vou andar com o pecador, eu não vou me acertar com o pecador. Pessoas que pecam deliberadamente, gostam do pecado, tá? Gostam de você, vão continuar falando, mas andar junto, nós não vamos andar junto. Afastem-se de mim, vocês que são inclinados para o mal. Eu quero obedecer ao Senhor. Tira tanto do teu caminho, tira da tua vida e principalmente tira da tua casa. Protege a tua casa. A tua casa é um lugar onde você vê que não tem nada. No meio da casa não tem coisa condenada, escondida, não tem adultério, não tem ganho ilícito, não tem nada ali dentro que possa servir de acusação, que o diabo possa te acusar e fazer com que a tua família venha cair em derrota. Protege a tua casa. Como foi dito, protege a tua casa. Olha o exemplo aqui de Acã. Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus próprios erros. Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. Eu admiro pessoas inteligentes, mas pessoas que são sábias aprendem com os erros dos outros. Acã é um exemplo para a gente aprender. Eu não quero nada que o Senhor condena, que Ele disse assim: não faça, não quero, não pegue, não toque. Eu não quero nada que possa contrariar aquele que é o único que pode nos dar uma vida vitoriosa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Se coloque de pé.